Então, traremos algumas informações importantes acerca de uma síndrome popularmente conhecida como Guillain-Barré, ou SGB. No decorrer da história, da descoberta da SGB, ela ganhou alguns termos, né, que a denominavam como uma doença inflamatória, como uma doença autoimune e desmielinizante, que como vocês podem observar no neurônio abaixo, essa imagem, ela mostra o neurônio, a parte do axônio e a bainha de mielina. Esse termo desmielinizante diz respeito à bainha de mielina quando ela sofre alguma alteração, no caso em especial por conta da síndrome de Guillain-Barré. Ela deixa praticamente desprotegido o neurônio, pois ela vai atacar essa bainha de mielina, que é um tecido adiposo que envolve essa parte do axônio e o protege. No decorrer da história, pôde-se identificar alguns termos que foram sendo utilizados e alguns autores trazem a SGB como uma polirradiculoneuropatia inflamatória aguda, como foi dito anteriormente, ela é uma doença de origem autoimune, quando o próprio corpo começa a atacar o sujeito, adquirida e monofásica. Outros autores trazem, né, a questão, como já foi explicado, do polirradiculoneuropatia desmielinizante e mais abaixo o termo também bastante usado, e eu vou estar explicando mais à frente os dois termos, tanto a polirradiculoneuropatia como a polineuropatia. Algumas curiosidades interessantes acerca da SGB dizem respeito a como essa doença se manifesta no corpo do sujeito. Então, ela é distal para proximal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai dos membros inferiores para os membros superiores. Então, ela é uma doença que sobe, né? Por isso, distal para proximal. Outra coisa interessante é a debilidade simétrica, ou seja, ocorre tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, de forma simétrica, porque algumas síndromes podem ocorrer somente de um lado, do outro, do lado direito ou do lado esquerdo, mas no caso da SGB, ela ocorre de maneira que inflama também essas partes inferiores dos pés, causando desconforto, né? E vai subir para as partes dos membros superiores, nas mãos, causando formigamento. Trazendo um pouquinho da história da descoberta dessa síndrome, que também diz respeito aos nomes, né, que ela foi ganhando no decorrer da história. Temos aí a imagem do Jean-Baptiste Octave Landry. Mas o que o Jean-Baptiste Octave Landry fez? Ele basicamente descreveu a síndrome um século antes da descoberta feita por Guillain e Barré, que são autores distintos, e ele descobriu uma forma mais grave da doença, certo? Ele descreveu um distúrbio nos nervos da periferia, nos nervos periféricos dos sujeitos. No ano de 1916 foi que Georges Guillain, né, e o Barré e o Strohe, que infelizmente não surge aí na nomenclatura, né, que descreve a doença, o Strohe, ficou mais conhecida como Guillain e Barré, né, que são dois autores distintos, como eu havia dito. Descreveram essa doença em soldados do exército francês. E essa doença, quando eles foram estudar, perceberam que ela era similar à paralisia do Landry, né, que já havia descoberto muito tempo antes. E eles acabaram sendo os primeiros a descrever essa doença, que é a dissociação albumino-citológica, que ataca o líquido cefalorraquidiano.
E eles fizeram uso desses pacientes, né? Que na realidade foram alguns corpos, mais à frente veremos, que eram de soldados que participaram da Segunda Guerra. Mais um pouquinho sobre a história da Guillain-Barré. Como eu havia dito, eles realizaram estudos, né, com material anatômico de soldados da Segunda Guerra. E foi aí que foi considerado, né, essa questão da desmielinização nervosa. E algumas datas importantes, como 1859, que foi o Landry, o 1916, Guillain e Barré e Strohe, descobrindo essa forma da doença. Em 1949, alguns testes utilizando esses corpos desses soldados. E nos anos de 1956 e 1986 foram descobertas algumas das variantes. Um pouquinho da epidemiologia. Então, tem preferência? Atinge mais pessoas do sexo masculino que do sexo feminino? Não. Na realidade, ele atinge tanto pessoas do sexo masculino como do sexo feminino. Muito embora alguns autores possam estar trazendo que ela pode ser predominante em pessoas do sexo masculino, ocorrendo em 10 homens para cada 5 mulheres. E a idade, ela tem uma média aí de 50 anos. Então, o público infantil não é colocado em meus relatos, eu não vi muito público infantil, trazendo mais numa perspectiva do sexo masculino e feminino com pessoas na idade de 50 anos. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica adquirida de natureza inflamatória. Esse caso, ele é procedido por uma infecção do trato respiratório inferior ou gastrointestinal. O ataque imunológico ao nervo periférico com uma inflamação pode levar a manifestações motoras sensitivas e autônomas, que compõem o quadro clínico da síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome, ela se inicia em 2 ou até mesmo 4 semanas após o processo infeccioso. Em até 70% dos casos, os sintomas aparecem como diarreia, e é causada por uma bactéria. Também pode ocorrer após um quadro de infecção das vias aéreas, como uma gripe, um resfriado, pneumonia. No Brasil, é comum a relação do desenvolvimento da síndrome transmitida como a dengue, o zika vírus, a influenza A, hepatite A, B, C, HIV. Pode ocorrer em indivíduos de qualquer faixa etária. Geralmente ocorre na população jovem, entre 30 e 40, por aí. Claro que pode ocorrer antes ou depois. O indivíduo ele tem uma perca do quadro muscular dos membros inferiores e começa a subir. Pode se tornar mais grave se atingir o diafragma e apresentar dificuldades respiratórias ou até arritmias cardíacas. É uma doença grave quando se instala, sendo que o diagnóstico não é simples. Pode demorar um pouco para dar. Devido ao aparecimento de diversas formas atípicas da doença, pode se tornar difícil de observar o padrão clínico. Basicamente, o que tem de característica da doença é uma manifestação súbita, atípica, em alguém muito jovem que teve o quadro infeccioso antes. Outros sinais da doença que pode ter
sonolência, confusão mental, visão dupla, fraqueza facial, tremores. O principal risco é quando os músculos respiratórios dos pulmões e coração são atingidos. Essa condição pode fazer com que esses órgãos parem de funcionar, caso afete. Bom, pessoal, o diagnóstico, né, é dado em casos típicos da SGB, são fáceis de reconhecer, alguns sintomas já ficam bem mais próximos da clareza do que é a síndrome de Guillain-Barré, mas aí existem casos que precisam ser analisados critérios, precisam de exames, e então alguns critérios são os eletrofisiológicos, critérios que fazem um diagnóstico duvidoso, tá? Exige exames de sangue, exames imunológicos. Um dos critérios, né, é o estudo neurofisiológico, que revela que dentro das 2 primeiras semanas que ocorre a instalação da síndrome, 69% da ocorrência de desmineralização, 3% de acometimento axonal, 3% de inexibilidade nervosa e 22% de resultados inconclusíveis, podendo cerca de 3% dos pacientes apresentarem neurofisiologia sem alterações. Passando um pouquinho para o tratamento, né, sobre a recuperação a recuperação da SGB tem uma evolução de 3 fases, que é denominada de progressão, estabilização e regressão, que somente é completada de 3 a 6 meses. Cerca de 95% dos casos conseguem se recuperar por completo. Voltando para a evolução patológica, é geralmente favorável, dependendo da natureza do processo, tá? Então, cerca de 10% dos pacientes permanecem com incapacidade residual grave. Pouca ou nenhuma recuperação acontece após 2 anos de evolução da doença. Existe uma estimada muito baixa, na verdade, de entre 2 a 5% dos pacientes não sobreviverem. Até então, a gente vê que é uma síndrome que não faz parte do nosso cotidiano, né? A gente não consegue ver ela com muita facilidade, e que as pessoas que têm entendimento sobre a SGB, elas acham que é uma doença que não tem cura e que geralmente levam à morte, né? Mas aí, na verdade, ela tem uma recuperação e nem sempre a recuperação pode ocorrer 100%, tá? Pode trazer algumas incapacidades no corpo, já que as meninas já falaram que existe... Então, ocorre muito relato, né? Eu, na verdade, ouvi um relato recente de uma menina, tá? Ela postou no Insta dela, o nome dela é Gabriela Nogueira, para quem quiser acompanhar, tá? A gente não conseguiu trazer no vídeo, porque não era um vídeo um pouco comprido, tá? Mas o nome dela é Gabriela Nogueira, e ela fala um pouquinho sobre... Ela teve recentemente a SGB, e ela fala um pouquinho sobre tudo que as meninas já falaram. Fala sobre o formigamento nos pés, e que começa muito assim, de cima para baixo, tá? Ela começou com a face dela ficou paralisada, ela não conseguia ver, muita coisa assim no rosto dela, o rosto dela não conseguia fazer muitos gestos, e daí foi descendo para todo o corpo dela, tá?
mas ela deixa claro que ela sobreviveu à doença, né? Tá passando por algumas incapacidades no corpo dela, mas que tá se recuperando. O tratamento, né, da SGB são essenciais para evitar que ocorra qualquer complicação. As medidas são o uso de heparina, suporte nutricional, fisioterapia respiratória e fisioterapia geral, tá? Gabriela deixa bem claro que ela continua fazendo fisioterapia, para quem quiser ver o vídeo, tá? Ela mostra fazendo a fisioterapia. Então, no vídeo ela começa falando que não consegue nem mostrar o rosto. Então, uma doença que o tratamento dela é um pouquinho devagar, tá? Ela é rápida até se estender, mas aí o tratamento é um pouquinho devagar, porque o seu corpo precisa se acostumar com tudo aquilo que ele passou e ele precisa se reabilitar, né? Um processo de reabilitação, ele precisa se reabilitar a tudo aquilo que vai vivenciar daqui para frente. Bem, concluindo, pode-se dizer que uma patologia autoimune caracterizada por polineuropatia aguda, de rápida progressão, né? Como eu já disse a vocês, ela tem uma progressão muito rápida. Há fortes evidências de que a mesma esteja correlacionada à existência de um processo infeccioso prévio, seja ele de ordem viral ou de bacteriana, assim como Letícia havia falado. A SGB é uma patologia de rápida evolução, com a cura podendo ocorrer dentro de semanas a meses, tá? Ela deixou bem claro no vídeo dela, tá, gente? Eu tô deixando claro porque a gente consegue entender quando vê um fato, né? Isso? Então, no vídeo dela, ela conta que daqui a 2 meses eu tô conseguindo trabalhar. Então, é uma evolução rápida, tanto da doença, como rápida, não tanto, né? Do tratamento, tá? Da recuperação, dependendo do tratamento em que a pessoa escolher fazer, podendo até mesmo apresentar complicações e evoluir para uma forma potencial fatal, tá? Não se desconsidera a parte de que pode ser fatal. E essa síndrome existe um diagnóstico rápido, pois tem uma evolução rápida, devendo a mesma basear-se em achados clínicos e laboratoriais. Como eu havia falado no diagnóstico, precisa que tenha muitos exames laboratoriais, em que tenham clínicos que consigam ver a evolução dessa doença, que consigam diagnosticar o quão rápido possível for. Pois ela não sendo cuidada, né, pode ser fatal. Aqui eu envolvo a vocês a referência do nosso artigo em que foi apresentado. E é isso, agradeço a atenção de todos no nosso vídeo e até a próxima.